Céu, que fase, cê é louco. Salve, rapaziada. Salve, salve, fiel torcida corintiana. Tô esperando aqui o pessoal chegar, porque o jogo acabou de terminar. Pessoal aqui, graças a Deus, o Corinthians ganhou. Bruno Pavilhão 9, vai Corinthians. Graças a Deus, o Coringão ganhou, mano. Na raça. Na raça o Corinthians ganhou. Pelo amor de Deus, hein. Ô joguinho feio do caralho, hein. Nossa senhora, mano. Mais importante, Coringão ganhou. Graças a Deus. Pelo menos essa alegria. Pelo menos essa boa notícia. O Corinthians ganhar desse time horroroso do Racing. Faz mais que obrigação, mas assim... time reserva é isso. Manda um salve pra fiel invasão corintiana, Zona Norte de São Paulo. Tamo junto, Pavilhão, fiel, Zona Norte. Sempre vejo lá as faixas lá na Neoquímica Arena. Ou jogos fora de casa. Fiel ZN, Zona Norte, tamo junto, é nóis, mano. É isso. Finalmente, gente, Corinthians venceu na Sul-Americana. Agora o time é segundo colocado no grupo. Dá uma esperança na competição, se é que o Corinthians quer alguma coisa, né? E é isso. O Corinthians jogou com um time muito mexido, praticamente todos reserva. Pra quem não viu o jogo, entrou... boa noite, irmão. Vai Corinthians, tamo junto. Atílio. Bruno Pavilhão 9. Tamo junto, Bruno. Depois a gente conversa aí no direct aí, porque não dá pra copiar e colar aí o número, beleza? Depois você me chama lá pra nós conversar. Então é isso, Corinthians. Pra quem não viu o jogo, Corinthians foi a campo. Hugo Souza não foi nem testado. Não fez nenhuma defesa. O time do Racing do Uruguai é um time muito ruim, cara. É muito ruim. Ainda eu brinquei com o pessoal do nosso grupo lá, que o time do Racing e o Santos estão ali, ó. Porque é muito ruim, mano. É muito ruim esse time do Racing, pelo amor de Deus. Então o Corinthians não teve perigo nenhum assim da defesa. X17, deu bom, mano. Tinha que dar, né, mano? Os caras não deu um chute pro gol. Tinha que dar bom, velho. Mas é isso. Hugo Souza no gol. Léo Maná. João Pedro Choca. André Ramalho. Os dois zagueiros não teve muito trabalho. João Pedro Choca mais uma vez firme. Foi queimado pelo Ramon Dias, tem que se dizer. Lógico, ele errou, mas quantas vezes o Félix Torres errou e teve oportunidade? Quantas vezes o André Ramalho errou e teve oportunidade? Quantas vezes o Kaká errou e teve oportunidade? Por que o João Pedro Choca foi queimado? É complicado, entendeu? Gabriel ZL 2.0, o Corinthians precisa de um jogador rápido e precisa de armador. Então, Gabriel, eu tava dizendo na transmissão que o tal do Kaique, que foi relacionado, que é do Sub-20, ele faz essa função de jogador rápido, entendeu? Ele faz a mesma função do Thales Magno. Só precisa dar oportunidade pro cara. É um jogador que antes de ter que contratar, ter que gastar dinheiro que não tem, né? O Corinthians não tem. Tem um jogador lá. Que o Dorival já colocou, já pelo menos deixou ele no banco, entendeu? Mas é esse jogador que nós temos para hoje, entendeu? Até abrir a janela de transferência aí. Claro, se perdesse ou empatasse com o Racing da Shopee, aí se aposentava já. Então, mas não foi um jogo tão fácil assim, viu, o X17? Né? Porque o Corinthians, os caras veio com 3 zagueiros, 2 volantes também, entendeu? Bateu pra caramba, mano. Bateu pra caramba. Cê é louco, mano.
Time uruguai é chato pra caramba. Independente de quem seja, entendeu? Thales Magno caiu de produção. O Thales Magno não tá bem, mano. O cara fez aí, não sei, foi internado aí por causa de alguma coisa pulmonar. E aí, mano, não consegui, não consegue mais voltar, mano. Nenhuma jogada que ele quer fazer, ele até foi bem, ele até começou bem o segundo tempo, entendeu? Só que, mano, assim, no geral, assim, mas quem foi ruim mesmo, pneumonia, né? Pneumonia, então. Mas quem foi ruim mesmo foi os que saíram, entendeu? Que assim, o Dorival, ele colocou Hugo Souza, Léo Maná, João Pedro Choca, o André Ramalho e o Bidu, autor do gol. Aí o meio de campo, Rian, Charles e Alex Santana. Ataque, Thales Magno, Romero e o Martínez. E o Martínez não, e o Hernandes, né? Aquele espanhol lá. Mano, o cara, o Dorival, ele, no segundo tempo, ele já fez 3 alterações já, pô. Ele tirou ele colocou o Coronado, o Yuri e o Carrídio. E tirou o Hernandes, que é ruim de bola, não ganha uma. O Romero, horroroso hoje o Romero. O Léo Maná na direita. O Léo Maná tava jogando melhor que o Romero. Pra vocês terem uma ideia como é que tava o Romero. Aí o Dorival tira o Romero, né? Tira o Romero, tira o espanhol lá, o Hernandes, e tira o Charles. Horroroso também o Charles. Horroroso. Colocou o Carrídio, que é monstro, e o Yuri Alberto, que fez uma fumaça, e colocou o Coronado, que mesmo ele errando alguns passes, querendo fazer lambreta na lateral, sabe? Ele tem o passe, entendeu? Tava faltando no primeiro tempo. E aí o Corinthians, no bate-rebate, o Bidu já meteu a bica, a bola desviou no zagueiro, passou debaixo das pernas de outro e entrou no canto esquerdo do goleiro. E é isso, o Corinthians foi pra cima, mas assim, chutes a gol também, o Corinthians fez 2 ou 3 chutes a gol, sabe? Não foi muito eficiente também. Pra quem gosta de jogo bonito, não foi bom, entendeu? Gabriel 2.0, Corinthians mandou todos os jogadores embora, laterais, está precisando de todos. Depende, né? O Fagner, por exemplo, o Fagner, eu vi o jogo do Fagner contra o Flamengo, o cara jogou bem, mano. O cara jogou bem. Aí tem que ver, né? O cara tá emprestado, né? Corinthians mandou alguns zagueiros embora, a laterais está precisando agora. Então. Mas assim, zagueiro, mano, é fogo, viu? Porque assim, todo mundo reclamava do Gil, todo mundo reclamava. Quem mais que tinha de zagueiro? Acho que só o Gil que foi embora de 2023 pra cá. Pô, mano, a torcida do Santos toda hora tá reclamando do Gil lá. O Fagner, eu vi o jogo do Fagner no Cruzeiro e Flamengo. Ele jogou bem, mano. Ele não jogou mal, não. Pelo menos ele tá jogando melhor que o Maná, né? Então é isso. Mas assim, todo mundo queria ele fora, queria o Gil fora. E agora não adianta reclamar, né? A gente não sabia que a zaga do Corinthians seria tão ruim, né? A gente tava acreditando muito no Félix Torres, que é jogador de seleção. Mas tamo junto, Juliana. Vai, Corinthians. Quando o Garro voltar, ele não vai voltar 100%, porque ele vai voltar com medo, por causa da lesão, até ele ter confiança novamente lá para agosto. Então, Gabriel, sorte é que vai parar o campeonato, né? Vai parar o campeonato por causa do Mundial. Então, quer dizer, o Garro, ele vai ter 2, 3 jogos aí para ele pegar o jeito. Só que assim, depois vai parar tudo, né? Vai parar a Sul-Americana, vai parar a Copa do Brasil. Então ele vai ter um mês inteiro, o mês de junho inteiro. Se eu não me engano é dia 12 ou dia 13 que vai parar. Acho que o último jogo do Corinthians antes da parada é contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Então, mais 4, 5 rodadas
vai parar o campeonato, então de junho pra julho o cara tem que pegar, entendeu? Pra quando voltar julho, no meio de julho, aí o Corinthians não tem desculpa de que tá cansado. Se vai estar na Sul-Americana ou não, se vai estar classificado na Sul-Americana ou não, aí já é outra parada, entendeu? Corinthians agora, pelo menos o Corinthians precisa só dele. Precisa ganhar do Huracan, né? Olha como os dois tropeços dentro de casa fazem falta, né? Porque se o Corinthians pelo menos tivesse empatado contra o Huracan, né? E que foi a primeira rodada, se eu não me engano, eu não lembro agora. Foi a primeira ou a segunda rodada? Acho que foi a primeira rodada. Que todo mundo tava em oba-oba do Paulista ainda. Que eu fui no jogo, todo mundo gritando é campeão e o time não jogou nada. E se tivesse pelo menos empatado esse jogo e ganhado do América, o Corinthians estava classificado hoje, entendeu? O Corinthians estava classificado em primeiro ainda. Mas agora não adianta mais, né? Corinthians é obrigado a ganhar contra o Santos. Memphis vai jogar. Então, mano, o Santos é horroroso, velho. É que eu acabei de falar. A gente tava comparando, brincando meio zoando assim, no grupo lá do Corinthians, que o Santos tá pau a pau com esse Racing, entendeu? O Santos é muito ruim, mano. Eu vi o jogo Santos e Ceará, mano, 35 mil santistas no Allianz Parque e o time não dá um chute pro gol, velho. Então, mano, e joga com os titulares, entendeu? Memphis, Yuri, Carrídio, Ranieri, esse é o time. Agora só depende do Corinthians, então, esse é o problema, né? Tem que ganhar do Huracan, né? 0-0 já era. Só que o problema é que não pode nem empatar, entendeu? Porque com certeza o América de Cali jogando em casa contra esse Racing, o Racing vai abrir as pernas pro América, entendeu? Não vai fazer jogo duro igual fez hoje. Entendeu? Apesar que o América, o Huracan é um time até bem melhor que o Racing, entendeu? Mas é isso. Contra o Santos nós ganha fácil. Mano. Eu tenho que pensar dessa forma, porque o que o Santos tá jogando, pelo amor de Deus, velho. Eu não sou assim de falar assim, o Corinthians é favorito, nós temos que ganhar e tal. Mas quando tem times assim, igual o Racing, Vasco, sei lá, Juventude tomou de 5 do Fortaleza uma semana atrás. Pô, tem times aí que o Corinthians não pode ficar em 10º lugar no Brasileiro não, mano. Eu tava vendo assim, só as classificações assim. Mano, Vasco, Vitória, Sport, Juventude, o Santos, o Vasco. Só aí já falei quase meio campeonato já. O Corinthians tem condição de ganhar, pô. Entendeu? Pra ser campeão, não dá, entendeu? Porque não tem, pelo menos por enquanto, não tem elenco. Mas assim, mano, de 19 times no Brasileiro, mano, dá pra ganhar de uns 7, 8, velho. Cruzeiro é mais emperrado, mas acho que dá. O Grêmio tá em péssima fase, entendeu? Tá em péssima fase, tem total condição do Corinthians de ganhar. Lá no Sul, não. Mas aqui na Neoquímica Arena, Corinthians dá pra ganhar tranquilo. Ele ganhou do Inter, pô. Ganhou do Inter, que é o mais difícil. Então o Corinthians, sei lá, mano. Tem coisas que eu não entendo do Corinthians, entendeu? Não entendo. O time é mais fraco e ganha no aperto. Quando ganha de 4-2, ganha na Bacia das Almas, né? Até goleando, o Corinthians ganha na pressão, entendeu? Mas é isso, esse é o Corinthians. Igual o Thiago Life falou depois do jogo contra o Inter, na live dele. Mesmo o Corinthians ganhando de 4-2 foi sofrido. Mas é mesmo, mano. É mesmo. Mas é isso. O Brasileirão é muito complicado, porque é muito disputado entre Flamengo e Palmeiras. Então, é o que eu falei, pensando em título, não dá, mano. Mas dá pra ficar em quarto, quinto lugar, entendeu? Pegar uma vaga da Libertadores aí. Dá pra ficar, mano. Olha o sofrimento que o
que o São Paulo ontem teve, mano. Quem não viu o 7-1 que o Corinthians meteu no Santos pode ter a oportunidade de ver agora. Ah, Gabriel, é totalmente diferente, mano. Eu não acredito. Eu não acredito em 7-1, mano. Eu posso acreditar assim em um resultado assim 2-0, 3-1, mas eu não acredito em 7-1 não, mano. Em goleada assim, eu acho raro. Eu acho que uns 2-0, 3-1, mano, eu não acho assim que vai ser gostosinho domingo não, entendeu? Sinceramente eu não vejo. Esse 7-1 aí também foi por acaso, entendeu? Esse 7-1 foi por acaso. Porque o 7-1 de 2005, o Santos mesmo de 2005, ele não estava tão ruim igual tá agora. E o Corinthians de 2005, ele não tá tão bom agora do que estava em 2005, Por exemplo, o 6-1 que o Corinthians fez nas Trica no Brasileirão lá de 2015, o São Paulo foi para Libertadores, pô. Aquele mesmo time que tomou 6-1 estava em quarto, quinto lugar, se eu não me engano, do Brasileiro. Ele não estava lá na zona de rebaixamento, entendeu? Pode acontecer, mas eu acho muito difícil. O foda pro Dorival vai ter que mexer nessa zaga. Então, Gabriel, é só quando parar o campeonato, velho. É só quando parar o campeonato. Porque ele já viu que Félix Torres não dá, ele já viu... O Félix Torres está suspenso hoje, né? Ele já viu que o Kaká não dá. Ele confia no André Ramalho, entendeu? Ele confia no André Ramalho e ele tá vendo se é Kaká, se é até mesmo o João Pedro Tchoca, entendeu? Que eu não achei ele ruim. Não achei, pelo menos, não achei ele perdido hoje, entendeu? Igual contra o Mirassol, o jogador dando bote errado. Quem deu bote errado hoje foi o Alex Santana, mas ele tava morto hoje, ele tava morto no jogo. Alex Santana foi bem, hein? Alex Santana hoje foi bem. Eu gostei do Alex Santana. Ali na cabeça de área ali, de volante, é porque ele não tem velocidade. Mas ele pega, domina a bola, olha pra frente, tenta lançamento, tenta tocar a bola. Principalmente no primeiro tempo que o Corinthians não tinha meia. Aí ele virou mais ou menos que um meia ali. Entendeu? Pelo menos ele jogou melhor que o Rian, né? E jogou melhor que o Charles. Que são mais ou menos mais leves que ele, entendeu? O Alex Santana foi até bem até no jogo. Ele saiu porque ele tava morto. Entendeu? Vamos lá. Tem que contratar zagueiro? Não, isso aí é certeza, mano. E não, que eu sempre falo. Não é só zagueiro, mano. Não é só zagueiro. Mano, precisa muito, mano. Precisa muito mais. Mano, Léo Maná. Puta, eu tento defender o cara, mano. O cara é da base e tal, mas Léo Maná não dá, mano. Léo Maná não dá. O cara não dá um cruzamento certo. Sabe? Ele só melhorou no segundo tempo porque do lado dele tinha o Carrídio. Entendeu? Ele só melhorou por causa disso. Mas, assim, de lá, ele fez um lance da hora que foi chegar na linha de fundo igual o Fagner fazia lá atrás, entendeu? Só que é muito pouco, mano. É muito pouco pra um cara que tá quase 2, 3 anos no Corinthians, mano. Entendeu? O cara era capitão da base e joga como moleque Ele é moleque, mas joga como, sei lá, mano, iniciante ainda. É complicado, mano. Precisa de um lateral. O Bidu, mano, autor do gol. Porra, mano. Vira e mexe, sabe? Dá pra contar com ele, entendeu? Então na lateral esquerda não tá tão assim desesperado. Porque tem 4 lateral, né? Você viu que o City tem interesse no Hugo Souza? Então, eu vi. Eu não sei quem. Foi o Ulisses Costa que falou, né? Foi o Ulisses Costa que falou que o grupo City quer o Hugo Souza. Mas assim,
O tanto do valor que o Hugo Souza custou, mano, vai ter que pagar a multa, que é a mesma multa do Yuri Alberto, entendeu? Ele não vai sair assim, pelo menos eu acho, né? Essa diretoria aí, nem sei se vai ser a mesma diretoria, né? Eu tô meio zoando assim, né? Quem vai sair primeiro? Yuri Alberto, ou até mesmo o Hugo Souza agora, ou Augusto Melo? Eu aposto que o Augusto Melo vai sair primeiro, entendeu? Mas assim, pelo que gastou, pelo que foi pago no Hugo Souza, pagou a multa, pode levar, entendeu? E urgentemente contratar outro goleiro, pelo amor de Deus. Tem alguns jogadores se ofereceram para jogar no Corinthians. Depende da. Então. Cara, o que falaram na transmissão e eu concordo é que os olheiros do Corinthians, né, o scout lá que faz, eles são muito bons, mano. Isso eu posso dizer, uma das poucas coisas que você pode elogiar do Corinthians é os olheiros que vão captam um jogador para contratação, entendeu? Isso pode ter certeza que eles são. Porque assim, os jogadores que agora estão ruins, ano passado não estavam. O André Ramalho, ano passado, ele jogou bem. O Charles, mais ou menos, jogou bem. Entendeu? Então o Fabinho lá, o pessoal lá, ele é bom pra visualizar jogador. Agora precisa do dinheiro, né? Precisa do dinheiro. Senão não adianta. Se quiser contratar jogador bom, né? Eu acho que tem muito jogador aí, destaque de Campeonato Paulista, que dá pra jogar no Corinthians. Eu sempre falo isso, mano. Fazer igual fizeram com o Paulinho, com o Ralf. Entendeu? Então, Gabriel, esse negócio aí de Nike e Adidas é difícil, sabe por quê? Porque assim, olha a situação que a diretoria do Corinthians tá pra Adidas colocar esse dinheiro todo, entendeu? Sabe? Envolvimento com o PCC. Será mesmo que a Adidas vai botar um bilhão no clube? Depois desse bagulho aí da polícia que apareceu hoje? Sei lá, mano. Eu já não confio mais. Luan, quanto que tá o jogo do Corinthians? Já foi, meu amigo. Já terminou já. 1-0 pro Corinthians. Entendeu? Eu não sei, mano. Se a Adidas vai colocar 1 bilhão no time que tá devendo 2, entendeu? Não sei, eu não sei. Eu gostaria da Adidas no Corinthians. Eu acho que a Nike já fez o seu papel. Não deixou a gente na mão quando rebaixou. Entendeu? Ficou até o fim. Entendeu? Colheu seus frutos também na época do Ronaldo. Lógico, Ronaldo e Nike, nossa. É pão na manteiga, né? Manteiga no pão, né? Nike, Corinthians, Ronaldo. Na época de 2009, 2010 a Nike tava gozando, né? Com o perdão da palavra, entendeu? Mas tem coisas que tem que mudar, né, mano? Se a Nike não tá dando dinheiro que o Corinthians precisa e a Adidas tá louca pra vir pro Corinthians, tá, né? Tá dizendo que a Adidas vai pagar mais que no Flamengo? Porra, agora. O mais engraçado é que no time do Brasil e na seleção também tem escândalo. Mas assim, a CBF, ela sabe fazer os negócios, entendeu? A CBF não usa dinheiro público, mano, pra não ser pego, entendeu? Pra não ser pego. E o Corinthians, mano, Corinthians é o Corinthians, velho. Corinthians é o Corinthians. Pra você ter uma ideia, o tal do Edinaldo lá caiu hoje. O que o pessoal tava falando mais? Do Edinaldo que caiu ou desse negócio da Vai de Bet? Mano, não tem nem comparação, velho. Não tem nem comparação.
Ah, o Edinaldo caiu, beleza. Ah, então, vamos voltar aqui e falar da Vai de Bet, falar do Augusto. A mídia é assim, mano. Entendeu? A mídia é assim. Estavam falando primeiro do Augusto, aí agora à tarde do Edinaldo, e depois, só depois falaram, ah, hoje tem jogo, hein? Entendeu? É assim, mano. O Corinthians é assim. Edinaldo Pilantra, com certeza, mano, tem cada coisa do Edinaldo que se fosse no Corinthians o impeachment ia ser amanhã já. Boa noite, mas que jogo horrível, meu caro. Hoje ficou bem claro que temos um elenco muito limitado. Precisamos urgentemente de ponta direita, zagueiros e mais um meia de ligação. Então, Paulo, a gente já sabe isso faz tempo e hoje o Dorival mesmo foi para ganhar o jogo, mano. E olhe lá ainda. Tenho minhas dúvidas ainda se foi para ganhar o jogo. Mas hoje era meio a zero daquele jeito Corinthians, entendeu? Não ia encontrar, pela escalação, você vê que não ia encontrar show de bola. Seria muito mais surpresa o Corinthians, pela escalação, o Corinthians meter 4, 5 no Racing, mesmo sendo Racing, seria muito mais novidade do que o jogo horrível, entendeu? Quando eu ouvi a escalação, eu já sabia que o jogo ia ser horrível. Entendeu? Então, foi naquela do Bumba meu boi, vamos ganhar. Vamos ganhar. Entendeu? Mas é o que eu falo, sem Garro, sem Memphis, sem Ranieri. O Carrillo jogou só meio tempo. Yuri só jogou só meio tempo. Mateuzinho não jogou. Pô, eu tô falando de 6 titulares, pô. Bidon não jogou. Bidon tem seus prós e contras, mas, né? Bidon não jogou. Entendeu? O Angileri não jogou. Mano. Martinez entrou no final, então. Martinez entrou ali faltando 5 minutos, mano. O Carrillo entrou na metade. O Yuri entrou na metade. O Michael entrou mais ou menos um pouquinho antes do Martinez. Mano. Seria para mim maravilhoso. Seria para mim utopia se o Corinthians metesse 3-0 hoje com o time que jogou. Agora vamos torcer para o Cheirinho ser eliminado, mano. Isso aí, mano, aí vai ser dose, hein? Aí vai ser uma vergonha, ainda bem, mano, porque pelo menos o pessoal para de falar do Corinthians, entendeu? Se acontecer isso mesmo dos mulambo ser eliminado, pelo menos deixam, eu acho, né? Não sei, né? Deixam de. Param de falar um pouco do Corinthians, entendeu? Meus olhos estavam sangrando com esse futebol bizarro. Mas Paulo, pela escalação, mano, pela escalação você já tinha que pegar o lencinho, o guardanapo e já começar sabe, lagrimejar o olho, porque o negócio ia ser tenso. Pela escalação, já via, mano. Entendeu? Dorival colocou 3 volantes, colocou 3 no ataque. O Hector Hernandes não ganhou uma. Romero não ganhou uma, tanto que saiu no intervalo. O Charles ainda meio que, né, tentou ali alguma coisa, mas assim, o time totalmente reserva. Totalmente reserva. Maná, até mesmo Bidu. Bidu não é falando não, né? Mas o Bidu antes do jogo tava dando suas antes do gol, tava dando suas derrapadas também, entendeu? Carlos Trindade, a mídia faz marketing perfeito, mira o Corinthians em tudo para tirar o foco. Então, entendeu? É o que eu acabei de falar, o Edinaldo caiu fora, todo mundo xingando o Edinaldo, não sei o que lá. Mas por causa do bagulho da Vai de Bet, teve só uma passaginha assim. Falando, o Edinaldo caiu, tá? Beleza. Só. Infelizmente a mídia é contra o Corinthians. São Paulo deve horrores e ninguém fala nada. Não. E uma coisa, Gabriel, vocês viram o que aconteceu lá no Morumbi, lá no Monotrica? Caiu lá uma laje lá de cima lá.
feriu 2 torcedores lá do Morumbi, no jogo deles ontem. Agora me fala, vocês imaginam se fosse na Neoquímica Arena? O que falariam? Eu tava vendo o jogo no celular e vendo o jornal do SBT, né? Aí a primeira matéria do SBT foi o bagulho da Vaidbet, que foi eles que descobriram lá e tal. Beleza, até aí tudo bem, né? O furo de reportagem, beleza. Só que aí foram falar desse acidente, caiu uma placa assim na arquibancada, acho que foi na hora do gol deles lá. Caiu em cima de 2, 3 torcedores. Só deu 5 minutinhos só. Ah, eles estão internados, né? Diretoria do São Paulo deu uma nota falando que vai dar assistência pro torcedor. Entendeu? E ó, falou mais nada. Se fosse na Neoquímica Arena, nossa senhora, torcedor de São Paulo pagou caro no ingresso para ver o São Paulo empatando e ver o torcedor quase perdendo a cabeça. Então. E eu tava ouvindo assim meio de longe, testemunhas falando assim que quase ninguém foi socorrer os torcedores, entendeu? O cara teve que quase entrar dentro do campo pra pedir ajuda. Lá no Corinthians, lá na Neoquímica Arena, tem sempre alguém de colete amarelo olhando, vendo a situação, se a pessoa tá sentando na cadeira certinha ou na sua posição certinha. Pelo menos, não, até na Norte, que fica as organizadas, tem uma assistência ali, entendeu? Agora o cara falar que teve que entrar dentro do campo, praticamente, para pedir ajuda, porque tinha uma placa caindo em cima do torcedor. Mas se fosse na Neoquímica Arena, amigos, com certeza ia ter matéria em tudo quanto é lugar, entendeu? Em tudo quanto é lugar. Aí já ia juntar o Augusto, a Vaidbet, Corinthians jogando mal e a Neoquímica Arena caindo em cima da torcida. Nossa, eu ia ter que fazer aqui 5 horas de live aqui para comentar, porque todo mundo ia ficar falando: Corinthians tá uma bosta, Corinthians tá uma bosta, até o estádio tá caindo. Mas lá eles estão devendo também. Quando chove é uma maravilha. Vocês viram no Paulistão, né? O que foi, né? Quando chove lá, caiu uma placa pesadinha, hein? Na cabeça de torcedor. Ninguém teve socorro. Eles que se gabam que tem hospital em tudo quanto é lugar. Tem Albert Einstein de um lado, tem o São Luís do outro, né? Mas o atendimento foi mais ou menos. Cara, o Corinthians jogou bem até, mas o futebol do Léo Maná é muito chato. Ele dá chutão pro alto. Não sabe cruzar, é muito ruim esse Léo Maná. Concordo, Pedro. Concordo, mano. Léo Maná não dá, mano. E aí, além dele ser ruim, ele deu azar do Romero tá ruim também, entendeu? Porque tava ele e o Romero ali na direita. O Romero errava tudo. E ele, que já erra mesmo, entendeu? Eu não sei o que vai ser do Léo Maná, entendeu? Teve um amigo meu aí que falou que se o Cruzeiro quiser retrocar, trazer de volta o Fagner e deixar o Léo Maná, eu assinaria embaixo, entendeu? E eu tô vendo que entre Léo Maná e o Fagner aposentado, sim, porque se fosse o Corinthians, a prefeitura já teria interditado os policiais e os bombeiros. Agora no São Paulo tá tudo bem. Concordo, Gabriel. Por enquanto ninguém falou nada. Ficou tudo bem. Entendeu? São Paulo soltou uma nota falando: a gente tá dando assistência pro torcedor. Mas assim, foi até filmado. O cara pegou até a filmagem. Acho que foi na hora do gol. Porque senão ninguém ia conseguir filmar. Acho que foi na hora do gol do São Paulo. Que aí o cara foi filmar a torcida comemorando. E aí do nada uma placa vermelha caindo em cima do cara na sua frente, assim, ó. Se não,
Aí que ninguém ia falar nada mesmo. Não ia ter imagem, não ia ter prova. Sorte que o cara que tava filmando o gol do São Paulo, que foi na Bacia das Almas também, o cara filmando, ele pegou certinho a barra caindo em cima da cabeça do torcedor. Senão, aí que ninguém ia falar mesmo. Todo mundo ia passar batido. Ia falar assim, aconteceu um negócio de São Paulo, beleza, vamos voltar a falar do Corinthians? É isso que eles iriam fazer, entendeu? Vamos voltar a falar do Corinthians aqui, da Vai de Bet, do Augusto, né? Eu vi isso daí. A torcida só foi perceber quando tava no chão. Então. Mano, mas assim, é igual aqui, o teto do carro aqui cair em cima. Você é louco. Como é que é? Eu podia ir embora e contratar de volta o Roger Guedes. Ele está de volta. O Augusto de Mello, ele quer muito contratar esse Roger Guedes. Então, Thiago, eu não acredito em Roger Guedes não, mano. De verdade mesmo, eu não acredito em Roger Guedes não. O Roger Guedes, pra você ter uma noção, o Roger Guedes estava processando o Corinthians há um mês atrás. Um mês atrás o Roger Guedes entrou com uma ação contra o Corinthians. Igual fez o Gil, igual fez o Renato Augusto, igual fez o Juliano. Eu não acredito em Roger Guedes no Corinthians não. Eu não acredito. A porcada que tava falando aí de Roger Guedes, de Carlos Miguel, esses caras aí, entendeu? Mas eu não acredito em Roger Guedes no Corinthians não. Principalmente porque o Augusto Melo não vai ficar. Fabinho Soldado não sei se fica. Porque cai um, cai todos. Entendeu? A gente ainda tem que resolver o bagulho do impeachment ainda. De quem vai ser o presidente. Agosto? Ixi Maria. Agosto eu nem sei. Nem sei quem vai ser o presidente do clube. Imagina Roger Guedes. Ruim do Charles, que ele é desengonçado para chutar, correr da passe. O Corinthians tinha que ser Martinez e Alex Santana. Mas o problema é o seguinte, o Alex Santana, ele esgota o combustível dele em um jogo. Aí já não dá para contar com ele no jogo de domingo. O Martinez, ele teve problema na coxa, né, contra o América. O Carrillo já tem os seus 34 anos. Também não dá pra contar com os caras todo jogo, entendeu? O calendário é que fode, entendeu? Não dá pra... Aí vai ter que aguentar Rian, vai ter que aguentar Charles, vai ter que aguentar Bidon. Porque o time é curto, entendeu? O Calvo tá muito bem lá, ganhando seus milhões. Não pagando imposto... para que ele vir pro Brasil? Para passar sufoco? Então, tem essa também. Tem essa também. Tem outro vencedor da Nike ou Adidas? Thiago, eu não entendi a sua pergunta. Mas assim, em relação a Nike e Adidas, é o que eu falei, mano. Um time que tá nas páginas policiais, sabe? Com envolvimento, não o Corinthians tá envolvido no PCC, mas tem o nome Corinthians e PCC. Eu não sei se a Nike vai querer, se a Adidas vai querer entrar nesse bolo, entendeu? Eu não sei, mano. Jogo muito feio. Oliver Tsubasa, grande goleiro. Jogo muito feio hoje. Mas é isso. Vai Corinthians. Então, mas é o que eu falei, mano. Pela escalação, o negócio era só ganhar, entendeu? O negócio era só ganhar, mano. Não tem muito... tem outro investidor, o time lá pra fora e no Augusto Melo. Não entendi, mano. Não tô entendendo o que você tá falando, Thiago. Mano, se você quer falar de Augusto Melo, mano... eu não sei, mano. Augusto Melo dificilmente ele vai ficar no Corinthians, entendeu? Pra dizer de investidor. Eu não sei, mano. Entendeu? Eu acho muito difícil Augusto Melo ficar no Corinthians. Roger Guedes de volta é mentira. Que nem o Alex Sanches. Craque no Corinthians em 2023. Então. Não, pô. Não tem como, mano. O Roger Guedes acabou de falarem aí que o Roger Guedes processou o Corinthians, pô.
Entendeu? Como é que o cara vai voltar? Agora se o Dorival escalar o Hugo na lateral, aí arrebentou com o time, então. Acho que o Dorival, o Dorival ele já tá entendendo já algumas coisas, entendeu? Quando o cara chega assim, o cara quer dar oportunidade pra quem tá lá. Até concordo, entendeu? Ele não sabia que o Félix Torres é horroroso. Ele não sabia que o Hugo é horroroso. Ele não sabia que o Maná é horroroso. Ele não sabia que o Héctor Hernandes é horroroso. Que o Thales Magno não tá bem. Mas ele quer dar rodagem. Ele quer dar oportunidade. Entendeu? Só que assim, ele já viu que o Hugo... que Léo Maná, ainda ele vai dar uma oportunidade pro Léo Maná, porque não tem outro, mano. Entendeu? Agora, Hugo, Charles, Héctor Hernandes, esses caras que saiu de um jogo fácil no primeiro tempo, o cara sacou esses caras de um jogo tão fácil pra fazer gol, pra jogar. Puta, mano. Eu vou falar pra você, diferentemente do Ramon e do Emiliano, eu acho que o Dorival tá preferindo mais o Thales Magno do que o Romero. Na minha opinião. João Pedro tem que ser titular. O certo é ele e o Gustavo Henrique. Mas tá lesionado, então talvez o André. Mas parabéns pro João. Então, eu tava até esquecendo do Gustavo Henrique, é verdade. A zaga do Dorival, se eu não me engano, é Gustavo Henrique e André Ramalho. Eu acho que é esses aí que ele quer. Romarinho tá doido pra voltar. Mano, Romarinho é outro também, ô Thiago. Romarinho teve a oportunidade de voltar agora. Agora, no começo do ano. Ele já assinou contrato lá de não sei quantos anos. Romarinho esquece, viu? Romarinho esquece. Romarinho teve a oportunidade de voltar agora. Entendeu? Só que nem o Corinthians chamou, nem ele também quis. Então, e outra, o Romarinho, o tempo passa rápido. O Romarinho já tá com seus 30 e poucos anos já, hein? O Romarinho não tá mais novo, não. Eu creio que o Dorival vai dar uma chance. Eu creio que o Dorival vai dar uma nova cara pro Corinthians. Ah, sim. Mano, com as contratações, ele não vai ser esse timeco aí não, mano. Isso você pode ter certeza, entendeu? Isso você pode ter certeza. Queria o Ralf de volta, mas aí, mano, Ralf já tá quase em 300 anos já. Romarinho tá sem clube não, mano. Romarinho não tá sem clube não. Romarinho assinou um contrato lá pros lados dele lá. Na Arábia, pode pesquisar aí. Romarinho, se eu não me engano, ele assinou um contrato aí com um time aí pra ganhar dinheiro lá nos países árabes lá. Romarinho não tá sem clube não. Roger Guedes de volta é igual o Cristiano Ronaldo no Palmeiras. Quem inventou isso? Então, mano, os caras inventam cada um, mas chega no presidente, o presidente só dá risada, mano. A tia Leila, os caras foi perguntado o Cristiano Ronaldo pra tia Leila, ela só deu risada pro repórter. Só deu risada, pô. Não entendo como é que aparece essas coisas. É a mesma coisa com o Corinthians, mano. Toda vez é Roger Guedes, o Roger Guedes quer voltar. O Romarinho. Que mais? Vamos falando aí de jogador que toda hora quer voltar. O Talisca, toda hora o Corinthians tá de olho no Talisca. Roberto Firmino vai voltar pro Brasil. Mano, vocês é louco, velho. Vocês é louco. E se ele conseguiu fazer o time do São Paulo ser campeão e não tinha peça, realmente. Só que aí o que aconteceu com o Dorival? Ele tava capengando até começar essa janela de transferência que vai ser agora. Aí veio simplesmente o Lucas Moura pra ele, entendeu? Aí, amigo. Aí, mano. Simplesmente veio pro São Paulo o Lucas Moura. Entendeu? Lucas Moura desequilibra qualquer time. Do Brasil, Lucas Moura porque agora ele tá fudido. Por causa daquele campo de merda do Palmeiras, entendeu? Mas ele até hoje, mano. Até hoje ele dizia. O cara é o
Se o Corinthians tivesse um Lucas Moura, você é louco. Você é louco, não precisava mais de nada. Carlos Miguel de volta também. Então. Aí vamos aceitar. Então, já que o Roger Guedes precisa vir. Então, olha lá, volta Pogba. Ai, caralho, mano. Pogba, mano. Pogba já nem fala mais de Corinthians. Dorival tá tirando leite de pedra, realmente. E olha que tem gente, ô Fabiano, que já tá reclamando do cara. Perdeu pro Mirassol, entendeu? Perdeu pro Mirassol, empatou com o América. Ah, não, esse Dorival aí, pelo amor de Deus, gente. Ó o time do Corinthians, mano. Ó o time do Corinthians. Tem que dar graças a Deus que tem um técnico pelo menos de nome pra ver se vai, entendeu? Pra ver se vai. Mas é melhor o Corinthians nem trazer ninguém da Arábia. Os caras voltam tudo fim de carreira. Então, Gabriel, é a mesma coisa. Você acha que o Romarinho... Você acha que o Romarinho tá voando igual 2012? Nem fodendo. O Romarinho já tá com 34 anos, gente. O Romarinho tá morto igual fica aí o Carrídio. Carrídio joga, mas assim, ele não aguenta o jogo todo. Os caras é igual eu, 35, 34 anos. Os caras não correm mais não, mano. Oxi. Zé Augusto, boa noite, irmão. Caramba, que jogo feio. Na moral, hoje foi um milagre, Dorival. Vai passar sufoco, precisamos de novos jogadores, Zé Augusto. Mas assim, como eu acabei de falar antes, acho que você entrou agora. Mano, pela escalação, é isso aí, mano. É 1-0 e foda-se. Daquele jeito o Corinthians, entendeu? Memes é amigo a luva de Bragueiro e Pogba. Então, só o Pogba tá nisso aí. Entendeu? Ser amigo do Luva de Pedreiro. Entendeu? Ah, você vem pro Corinthians? Vem. Aí todo mundo, ele vem. Ah. Aí fica nessa aí. Todo mundo falando Pogba. 3 meses falando de Pogba. Em março ele vem. Vem. Corinthians podia fazer troca com seus jogadores. Coronado por jogadores bons, novos e experientes. Então, o que estão falando, a única coisa que estão falando que pode ser mandado embora ou ser emprestado, sei lá, é o Félix Torres, entendeu? Agora, Coronado, se não trazer um meia, o Coronado vai continuar, entendeu? Porque é ruim sem ele, pior quer dizer, é ruim com ele, pior sem ele. A torcida só pode comentar quando o Corinthians tiver zagueiro bom, atacante bom, meio de campo bom. Caso contrário, é só enxugando o gelo. Exatamente, Gabriel. Mano, é porque assim, tem fiel Instagram, entendeu? Fiel chat de YouTube, que não pode empatar um jogo contra o América, que jogou muito melhor que a gente, e não pode perder do Mirassol lá em Mirassol. Que pelo menos pra mim, devido às circunstâncias, né? Pênalti perdido e tal. Pra mim, perder do Mirassol em Mirassol não é o fim do mundo também. Entendeu? Só que é como você falou. Enquanto não tiver contratação, não dá pra chegar no Dorival. Dorival, não deu. Porra. O Dorival que deveria falar pro Corinthians. Ó, Corinthians, não tá dando não. Entendeu? Eu tenho medo de uma hora o Dorival falar assim, ó, gente, não dá não. Não tá dando não. Porque o time é muito ruim. Entendeu? O Corinthians precisa de reforços. Né? Pelo menos 6, eu acho que você falou aqui. Pelo menos mais 6. Boato novo. Falaram que o Félix Torres vai pro Vasco e o Bidon no Inter, é verdade? Não tô sabendo disso não. Eu fiquei sabendo, ô Pedro, de um namorinho, eu fiquei sabendo de uma coisinha de Félix Torres no Vasco. Só que aí depois pararam de falar. Agora, Bidon no Inter. O Internacional enche o nosso saco toda vez que joga. Toda vez que joga,
o Internacional enche o saco. Entendeu? Ah, que não sei o que lá, que foi roubado, não sei o que, não sei o que lá. Aí você vai dar uma joia pro Inter. Se vai virar ou não, não sei. Mas lembre-se bem, não sei se vocês podem me ajudar. Quando o Corinthians queria o Thiago Maia, ele estava no Inter ou ele estava no Flamengo? O volante Thiago Maia. Porque se ele estava no Inter, o Inter fez jogo duro pro Thiago Maia não ir pro Corinthians. Se ele tava no Flamengo, tudo bem, mas se ele tava no Inter, o Inter fez jogo duro pro Thiago Maia não vir pro Corinthians. Isso há 2 anos atrás, né? Mas eu acho que Bidon no Inter, eu não ouvi isso. Félix Torres no Vasco, eu vi uma coisinha dessa aí. Mas o Vasco também, gente. Vitão, falta oportunidade para os moleques da base. Tem alguns jogadores que, na minha opinião, deveriam ter uma oportunidade no profissional. Principalmente o goleiro. O Cauê, goleiro da base, é muito melhor que o Donelli. É muito bem. Ele tá treinando com os titulares, né? Mas assim, não sei, mano, também dessa base, viu, Vitão? Não sei se vocês lembram, mas subiu 11 garotos da base pro profissional. Na época do Ramon Dias. Né? Subiu aquele Luiz Bahia. Subiu aquele Guinegão. Subiu alguns jogadores da base. Subiram 11. Ainda até mesmo o Augusto Melo estava se gabando. Que estavam subindo 11 jogadores depois da copinha pro profissional. E de repente esses jogadores voltaram para a base. O que aconteceu? Tanto que teve aí jogadores aí contra o Novo Horizontino lá no Paulista que foi só jogador da base. Tem que dar oportunidade. Mas o que aconteceu? Que vieram 11 pro time titular e depois voltaram para a base? Não entendi. O Gabriel Moscardo era bom, melhor que uns volantes aí. Onde ele tá parado, ou no PSG, esse moleque joga muito. Então, Pedro, o Moscardo ele já tá emprestado, né? O Moscardo ele já tá emprestado para um time lá de meio de tabela lá do Campeonato Francês. Ele não tá no PSG mais não. O pessoal não gostou muito dele lá na Europa não, entendeu? Se ele voltasse, aí sim. Ao invés de ficar falando em Pogba, em Roger Guedes, em Romarinho, se o Corinthians conseguisse trazer pelo menos por empréstimo o Moscardo, aí sim é uma boa. Entendeu? Aí ele seria titular. Ele, Ranieri, ele Carrillo e Martinez. Carrillo poderia até ser meia, entendeu? Não voltar muito pra marcar. Ranieri e ele ali, mano. Aí ia ser bom. Aí sim. Entendeu? Jogador que não tem nem 25 anos de idade. Vir pro Corinthians, porque aí sim o Corinthians precisa de jogador com combustível. Com força. Entendeu? Não quer dizer que o time do Corinthians não tem raça. O time pode até ter raça, entendeu? Mas só que o combustível acaba muito rápido, mano. Acaba muito rápido. Alex Santana. Tudo bem que Alex Santana tem já seus 30 e poucos anos. Mas mesmo assim, mano. Entendeu? O time do Corinthians não tem força, não tem físico. Aí fica difícil. Aí não tem físico e os caras ficam falando do Dorival, entendeu? Falaram um monte que o Firmino ia vir com o Sérgio Ramos no começo do ano. Mas falta dinheiro. Jornal mentiroso. Mano, esses bagulho, mano. Todo final de temporada aqui ou final de temporada lá na Europa, toda vez o Firmino vai vir pro Corinthians. Toda vez. Sérgio Ramos eu nem... Mano, tinha amigo meu que tava quase... Que diz que tem fonte lá no Corinthians, que tava quase dando certeza que o Sérgio Ramos iria vir. Tinha outros que estavam falando em Davi Luiz.
Entendeu? Olha, eu vou falar pra vocês, é uma polêmica, mas eu prefiro muito mais o Davi Luiz do que Félix Torres, hein? Se o Davi Luiz viesse no começo desse ano como falaram, porra, muito melhor que Kaká, que ele pode fazer as burradas dele, mas Davi Luiz é muito melhor que Kaká, Félix Torres, André Ramalho, muito melhor. Aí o pessoal falou, não, porque é um jogador lento, aí ó. Aí ó. Aí ó. Ó o que a gente tem aí. É foda, entendeu? Nossa, é muito melhor Davi Luiz do que do que os que nós temos aqui. Eu sonhei que o Barcelona ia fazer uma troca. Dava o Yamal pro Corinthians e o Memphis pro Barça. Ô Pedro, se o Lamine Yamal vir pro Corinthians, ó, já pode colocar o Corinthians no Mundial, nesse Mundial aí. Já pode colocar. Ó, o Lamine Yamal vai vir pro Corinthians. Tem uma vaga aí sobrando. Porque o Barcelona não vai, né? Pro Mundial. Mas pelo menos o Lamine Yamal vai jogar. Vai jogar o Messi, vai jogar o Mbappé. Entendeu? É fogo, viu? Por que a casa tá pegando as do Job? Porque marcar no jogo, meu Deus. Ixi, Gabriel, não entendi nada que você falou, mano. Começou a falar de Job aqui, até me atrapalhei, mano. É porque a casa tá pegando fogo, as do Job. Ixi. É porque Kaká... Ah, tá. É porque Kaká tá pegando as do Job, porque no jogo é verdade. O Kaká, ele manda bem pra xingar a imprensa e ficar com as do Job no colo. Aí sim, aí é bom, né? Pau no cu da mídia, mas assim, mano, como é que pode, né? O cara parece que acha que tá... Não só ele, mas tem jogador do Corinthians que acha que só porque salvou do rebaixamento, classificou para pré-Libertadores, classificou para a Copa do Brasil e ganhou o Paulista, acha que tá ótimo, né? Pessoal acha que ganhamos o Paulista, tá ótimo. E começa a achar que tá tudo da hora. E o Neymar, falaram que ia vir por causa do Memphis, que tirou foto com ele. Teve um boato disso, mas o Neymar se lesiona muito. Disseram que o Neymar... Disseram, o Pedro, mas assim, falando sério, sem zoar, estavam dizendo de Neymar no Flamengo, né? Eu vi uma historinha aí, não sei se os meus amigos santistas aí falaram que era mentira. Mas muita gente tá falando aí, até santistas mesmo aí no YouTube aí, estavam falando que o Neymar ia pular o barco e ia pro Flamengo. Mas agora eu não sei, Corinthians não. Ele teve a oportunidade dele de vir pro Corinthians, ele não quis vir na época do Andrés, né? Mas é isso, gente, já tô aqui falando, deve ser quase 1 hora já. Tamo junto, o Coringão venceu, graças a Deus. Agora é pensar no Santos, né? Falando de Neymar, pensar no Santos, ganhar, subir na tabela. E depois quarta-feira, olha só, né? Ainda falam que jogador não cansa, né? Olha só, tem Sul-Americana, tem Brasileiro, quarta-feira que vem é Copa do Brasil, cansa também. Mas é isso, tamo junto, forte abraço a todos vocês, um beijo a todos. Corinthians ganhou, pelo menos dormi bem. E agora, se não tiver nenhuma novidade de Augusto Melo, de Vai de Bet, de não sei o que lá, a gente volta só no domingo. Agora, se tiver alguma novidade de Augusto Melo, de Vai de Bet, aí eu volto a qualquer momento. Quando tá o jogo do Flamengo? Não sei, mano. Não sei te dizer, depois eu vejo aí. Mas eu acho que o Flamengo hoje ganha. Acho que o Flamengo não vai perder no Maracanã hoje não. Tá certo? Tamo junto, gente. Forte abraço, fique com Deus. Até domingo, se o Augusto quiser deixar e se Deus quiser. Forte abraço, gente. Coringão ganhou.
Pelo menos isso, mano. Tamo junto. É nóis, valeu.